série Dissecando. Já tá gravando? Já. Desculpa. Tá. Vai pro vídeo. Desculpa. Caralho. Cacete, sai, sorriso maldito. Olá, são 4h36 da manhã. Tá fazendo 3 graus. Esse aqui é o canal Dissecando a Lore. Eu sou o Zé. E hoje a gente vai falar de uma parte da cidade de Raycon City. Não muito famosa, não muito chegada, não muito conhecida. Mas a gente vai falar dela de qualquer jeito. Porque esse vídeo vai fazer parte de uma série de vídeos chamada Dissecando. E a gente vai abordar todas as partes da cidade que a gente tenha algum conhecimento. Ou pelo menos o mínimo. Vamos ao vídeo. O zoológico de Raycon se localizava a nordeste da delegacia de polícia e tinha uma linha de bonde, a mesma linha de bonde de Resident Evil 3 que nos leva a Clock Tower. Ele continha várias espécies de animais e plantas e era uma atração da cidade. Ele pode ser visto em Resident Evil Outbreak Follow Through, no cenário Wild Things, Coisas Selvagens, tenho certeza que eu falei errado. Things. Wild Things. E num quadrinho Resident Evil 2, num capítulo próprio para ele, onde é abordado o chefe da segurança, Patrick Brett. Então vamos por partes. Terrarium Dome. Terrarium Dome, ou Terrário, era uma parte onde era realizada exibições de plantas botânicas. A gente tem um file, encontrado em Resident Evil Outbreak Follow 2, que diz que eram 750 espécies diferentes, incluindo uma Rafflesia. A Rafflesia é uma planta asiática que ela parasita outras para viver, ela cresce em caules e tal. Ela é composta praticamente somente de sua flor, ela leva uns 10 meses para florescer e fica florescendo só algumas horas ou uns dias, que é sacanagem por parte da natureza fazer praticamente um Bulbasaur e deixar a gente ver ele só um pouquinho, né? Ela não é um inimigo, mas ela fica impedindo sua passagem. Inimigos ali presentes são alguns tentáculos, né, são caules de planta do estilo tentáculo, que ficam te agarrando, que não dá pra matar, só dá pra dar umas porradinhas e eles recuar, mas eles voltam pra te encher o saco. Bem, ignorando isso. E uns insetinhos miseráveis que ficam te envenenando o tempo todo atrapalha, principalmente quando você joga com o NPC. Era visitado por boa parte das pessoas, se a gente for pensar assim na área do zoológico, como já diz, né? Exibia 750 espécies de plantas diferentes. A ala do show dos animais. É uma ala que tinha algumas cadeiras, onde provavelmente os treinadores exibiam as leoas. E vale ressaltar que quando a gente liga as luzes ali e tal, para poder pegar um item que estaria no buraquinho ali, na covinha onde a leoa deveria surgir, aparece uma leoa. Então isso reforça aquela ideia de lapsos de memória que os infectados podem ter, uma vez que isso seria um comportamento do treino, e a leoa aparece com o acendimento das luzes. As leoas são inimigos difíceis de se lidar, não adianta ficar de frente que elas dão golpes fortes, provocam sangramentos, e é um daqueles inimigos famigerados que tem Oni-Hit. Ele faz uma animaçãozinha, te dá um ataque que você vai morrer, não interessa quanto HP você tenha. Então se a leoa começar a rugir, não fica na frente dela. Na real, corre. Outro fato curioso são que as leoas, elas são inimigos que não respawnam, então se você matar, ela não volta. Gaiola dos pássaros. Bem, sabemos que ela existe porque temos o Hornbill, que ele é um pássaro chamado calabicudo, que ele vive na Indonésia e estava em exibição no Jardim Zoológico. Ele ataca tudo que se mexe em Resident Evil e ele aparece na frente ali do terrário antes da gente entrar. E aparece em cima da jaula lá da ala do crocodilo. E, bem, a gente sabe que existe uma jaula de pássaros porque ele tem que ter vindo de algum lugar, né? Ele não veio voando da Indonésia até ali. E não podemos vê-la no jogo. Então fica, digamos assim, no ar. Jaula do elefante. É ali que o elefante era cuidado, guardado, tratado, provavelmente lavado, alimentado e tudo mais referente aos animais. O elefante titã podemos dizer que é o inimigo principal do game e ele nos persegue pelo cenário inteiro. Ele pode ser derrotado a qualquer momento, desde que tenhamos munição, e ele pode ser aprisionado ali também dentro daquela jaula, desde que a gente não demore muito. Ele fica preso, caso contrário ele vai derrubar e vai fugir. Encontramos ali uma fita
que era do som tema dele e que pode ser usada como arma. A gente regrava a fita várias vezes e coloca numa barraquinha no final do jogo que ele ataca a barraquinha assim, perdendo HP. E também deixando aquele nichozinho assim de espaço para memória residual dos infectados. Bem, sobre o elefante. O File também afirma que há 15 anos atrás havia um desfile e onde ele era o astro. Eles desfilavam com os animais na cidade, provavelmente só os treinados e mais confiados. Mas como o elefante tenta quebrar a barraquinha da música, acreditamos que ele não gostava muito daquilo. Porém a gente não sabe como terminou o desfile e por que ele foi encerrado. Talvez pelo estresse dos animais ou talvez não estivesse dando dinheiro. Nunca vamos saber. Lago do Crocodilo. É uma área alagada do game, onde somos obrigados a atravessar nadando. O bichão não dá muito trabalho desde que a gente nade rápido. E tem uma ação de poder mergulhar também para evitar uma investida que ele aplica pela gente. É chato mesmo o Hornbill que fica voando e tal, a gente pode bater ele assim que a gente entra com a mira automática. Só ele praticamente que dá trabalho, o bicho não dá. O local em si, provavelmente ele era cercado de pontes, porque a gente vê essas pontes quebradas, senão a gente atravessaria por ela, não nadaria dos lagos. E onde as pessoas iam ali observar os crocodilos, né? É como uma exibição normal de um jardim zoológico. Não sei dizer se aquele crocodilo tem alguma ligação com o crocodilo de Resident Evil 2. Acredito eu que não, porque com certeza não tem ali um cano de esgoto para aquele crocodilo botar ovo e os filhotes entrar por ali e ficar gigantesco, né? O mais provável é que aquilo seja uma piada com um filme que tinha na sessão da tarde, Alligator, em que tinha realmente um crocodilo gigante no esgoto. Mas, é assim mesmo, né? Sabemos que o Shinji Mikami ele era fã de muitos filmes e que tem muita inspiração de vários filmes em vários jogos de Resident Evil, incluindo personagens. Dá pra levar total consideração que seja assim também. Escritórios. Escritórios são os locais onde podemos encontrar dois NPCs. Um, eu suponho que seja o Lloyd, porque eu rejoguei o jogo recentemente, como eu disse que faria. E a versão que eu joguei, infelizmente, não exibe falas. Então não dá pra saber quem é, ele não se intitula. E eu não tenho pontuação para abrir o NPC. Quando eu abrir o NPC, eu digo futuramente se é o cara ou não. Mas bem, um dos NPCs é levado pelo elefante. Ele quebra, arromba a parede da janela e leva o NPC. Se a gente derrotar o elefante antes, ele vai estar ali e vai conversar com a gente. Um dos NPCs se mostra feliz por ver gente, mas reclama de que a comunicação está cortada e de que não há energia. Ali nos escritórios podemos encontrar a chave do crocodilo e do leão para poder seguir. Sabemos que é ali onde ficava a administração e também o controle da energia em si, que a gente restabelece depois, que é um clichê. Praticamente todo Resident Evil a gente tem que ligar a energia de alguma coisa, né? Companhia de energia de Recon devia ser bem preguiçosa, tipo nossos correios, sei lá. Bem, é isso aí. O observatório era a parte em que o Austin Taylor, que é um NPC confirmado e é um nome confirmado nos files, que era o caçador, ficava. Dali ele tinha uma ampla visão da área dos animais mais perigosos e onde a gente consegue ver o bonde, né? Que seria a nossa fuga do local. E ali a gente encontra também o rifle, que era do Austin, um dos files o Lloyd reclama, ele não gosta muito do Austin, e deixa claro que ele preferia que aquelas armas ficassem em casa. Que bom que o Austin não levou o rifle para casa. Restaurante do Elefante. E ali onde a gente começa o cenário, era provavelmente uma área pra gente comer, lanchar, que faria promoção junto ao parque, onde a gente encontra o alicate para poder arrombar a porta ou a senha. E a parte mais importante é que ali a gente encontra o file que informa o motivo da personagem Cindy estar ali e qualquer outro motivo que levaria os nossos personagens a estar lá. O file diz que estavam sendo executadas evacuações a cada 4 horas ali, mas que seria um local experimental. Ou seja, conforme a situação ficava ruim na cidade, provavelmente ele seria abandonado e, bem, podemos supor que talvez ele tenha sido. Saída do bonde. A saída do bonde, na verdade, é a parte da frente do jardim zoológico e ali onde a gente encontra o bonde e o chefe do cenário. Pode ser o elefante titã, caso a gente não tenha derrotado ele ou não tenha aprendido, ou o leão stalker. O leão stalker, o nome dele era Max, ele era uma das atrações principais do zoológico e a gente encontra os files falando dele também, inclusive que ele estaria ali para namorar as leoas, né? Tá escrito bem assim no file.
Não venham me ver enquanto eu estiver namorando essas lindas felinas. Lembre-se de nos dar a nossa privacidade. Agora, para falar dos personagens, a gente vai ter um probleminha. Porque diferente do outro vídeo, onde eu trago informações ricas sobre os personagens, esse aqui fica ruim, porque como eu disse, Resident Evil Outbreak, apesar de ter os NPCs, jogar com eles não faz diferença, né? Porque eles são feitos em cima de personagens base. No máximo, algumas frases que eles podem conversar entre si. Então, o único personagem que a gente vai realmente falar aqui é o que se tem de se falar, que é o Patrick Brett. Ele é o chefe da segurança e ele aparece no quadrinho Resident Evil 2, num capítulo exclusivo que fala de Jardim Zoológico. Esse quadrinho ele foi feito muito antes de sair Resident Evil Outbreak. Então a gente pode ter certeza que a ideia de um Jardim Zoológico foi tirada dali. No mapa de Rayco a gente vê que tem o Jardim Zoológico e tal. O Patrick Brett, como sempre, ele é um personagem tomado de coragem, porque esse aspecto ele praticamente domina quase todos os personagens de Resident Evil, com exceção de alguns miseráveis, como o Harry e o Jim. E, assim, ele conversando com seu parceiro numa provável troca de turno, ele tem noção de uma miserabilidade que está acontecendo ali com os animais, porque ele vê o próprio William Birkin atacando os animais. Ele se abriga na sua sala, onde ele tem conexão com um rádio com o Leon Scott Kennedy. O Leon. Ele estava tentando fazer contato com a Claire. E assim, dando uma rápida noção do que está acontecendo, o Brad se propõe a exterminar os animais e sobrecarregar o gerador para explodir o Jardim Zoológico. E assim ele o faz. Infelizmente ele tem um final irritante. Assim que vocês lerem, vocês vão ficar chateados. Quadrinho Resident Evil 2. Incoerências e curiosidades. Na abertura do cenário, em Resident Evil Outbreak Fallout 2, a gente observa cercas rompidas, a gente observa uma série de animais mortos e a gente vê até mesmo os zumbis comendo um rinoceronte, que não é possível, porque o rinoceronte tem uma pele grossa pra caramba. O zumbi ia ficar banguela. Inútil, por assim dizer, para fazer suas funções de zumbi. Então, para aquelas cercas terem sido destruídas, porque nem mesmo os gorilas que aparecem mortos não conseguiriam ter feito aquilo. Então a gente pode dar um créditozinho pro Brad, mas não dizer que ele explodiu todo o jardim zoológico, e sim apenas uma parte dele. No quadrinho, a gente tem noção do início da ação em si, na troca de turno de personagens, em que o Brad troca de turno com um colega dele que está indo embora pra casa. No game, a ação já é de noite. Então, se a gente observar que o Brad explode mesmo o zoológico ou parte dele, fica difícil supor que haveria uma evacuação ali, né? Já que o próprio Brad não teria ideia do que está acontecendo na cidade. A data do quadrinho é de 7 de setembro. E mais ou menos bate com o dia que a cidade foi cercada, né? Então, depois daqueles problemas, a gente observa que o zoológico está tudo trancado. A gente precisa de chaves para abrir as portas, a gente precisa arrombar o cadeado que está na entrada, ou conseguir a senha dele, mostrando que o zoológico foi isolado. E como a zona de extração é o bonde, e não necessariamente você teria que cruzar o jardim zoológico para poder chegar ali na linha de bonde, então fica difícil dizer se os cenários teriam ligações ou não. Nós, como fãs, né, podemos dizer que tem ligação e podemos ignorar certas coisas, principalmente a distância do quadrinho para o game, para poder colocá-los juntos numa zona de história. Mas fica essa dúvida no ar. O helicóptero utilizado no resgate é um Chinook. Chinook ele é um helicóptero praticamente de uso das Forças Armadas. Não se tem ideia de se usa o Chinook para outras coisas. Sabemos que a delegacia de polícia não tem um Chinook. Entendeu? Quem tem Chinook que aparece é no trailer de Resident Evil 3, quando chegam os serviços de resgate da Umbrella, né, os mercenários, eles sim veem Chinook. Quando a gente chega ali lá no finalzinho, e o nosso helicóptero de resgate é abatido, a gente vê até a notícia, né, na televisão, mostrando que a mídia interna de Raycon ainda estava funcionando, dizendo que foi abatido com 40 passageiros a bordo, sabendo que a delegacia não tem um Chinook, e que os mercenários chegaram nos seus Chinooks, podemos dizer que ou os mercenários estavam retirando ali as pessoas, ou até o próprio exército. Se a gente for puxar pelo lado do Operação Raycon City, quando a gente joga com 16, os Spec Ops, eles são os nossos parceiros, não são inimigos, então, igual quando a gente joga com o Wolfpack. Então, levando em consideração que
parte do governo, né, ela era fechada com Umbrella e parte não, principalmente essa parte não foi a que enviou os Spec Ops pra lá, pra auxiliar os policiais e tal, pra ajudar no que fosse, a gente pode dizer que seria realmente o exército que estaria tirando eles de lá. Mas para acidentar um helicóptero daquele, ou ele tem que ser derrubado, ou eles poderiam ser atacados com zumbis, como acontece no final de Resident Evil Outbreak, se a gente não tomar o Daylight, né? A gente vira um zumbi e ataca o piloto do helicóptero. A minha teoria da conspiração diz que foi o Nemesis que derrubou. A minha outra teoria da conspiração diz que foi o próprio exército que derrubou, uma vez que o exército tinha cercado a cidade e estava ali para impedir, né, que qualquer coisa saísse de lá. O que fica no ar de saber como é que carambolinho entrou ali se tinha um cerco do exército. Mas ignoremos. Conclusão. O Jardim Zoológico era uma atração de Raccoon City, inegável. Era visitado por muitas pessoas e acabou virando uma zona de matança onde o caçador se tornou a caça. Impressionantemente, onde todos os animais são perigosos. As hienas, os pássaros, os leões, as leoas e até o elefante. Esses animais não escaparam daquele zoológico de forma alguma, sabemos disso. E é uma passagem memorável no game, apenas mais um acréscimo na história. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido chamativo para que vocês possam passar por essa experiência. E a gente fica por aqui. Bel, 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 bel. Tchau.